Fala pessoal, vamos entrando, vamos chegando. Agora vamos iniciar a live com a Monique Cardone. E vamos iniciar a nossa live. Oi Monique, boa noite, tudo bom? Olá, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. É prazerzaço ter você aqui conosco, certo? Eu gosto muito de você. Já mitei muito no Cartola com as suas dicas. Valeu, muito obrigado por você aceitar esse convite, tá? Obrigada, o prazer é todo meu estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Ainda bem que eu te ajudei em alguns momentos aí com o Cartola. Fico feliz em saber disso. E é um prazerzaço conversar aqui com vocês no canal. Valeu, Monique. Ó, pessoal, vocês já podem mandar suas perguntas para a Monique, tá certo? Sua participação, seu elogio. E no decorrer da live, ela vai lhe responder. O Dandan já tá por aqui, o Daniel Pereira. Abraço, Daniel. Tá dizendo que você é Tá? fera, viu, ô Monique? Dandan, você tá prestando atenção no serviço? Saudade de você, hein? Um beijo. Ô, Monique, vamos começar a bater esse bate-papo? Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Na sua infância, a Monique praticava algum esporte? Ela gostava de praticar algum esporte ou já estava mais na área de ler, do jornalismo? Não, sempre gostei muito, mas eu sempre fui muito indecisa. Então a minha mãe penou, coitada, porque eu uma hora queria fazer uma hora eu queria jogar vôlei, aí na outra hora eu queria fazer natação, aí na outra hora eu queria jogar handball. Eu já fiz de tudo um pouco, mas assim, realmente que eu adorava praticar esporte mesmo era jogar vôlei. Só que eu não cresci e eu queria ser ponteira. E aí não deu certo. E, enfim, segui por outros caminhos para trabalhar com esporte, mas eu sempre pratiquei esporte, sempre gostei muito de atividade física e tudo que envolve esporte. E você era boa no vôlei? Manjava bem ou jogava só por diversão? Não, eu era boa, assim, talvez, eu não sei, né? A gente não pode falar isso. Mas talvez eu daria uma boa líbero, porque eu não cresci, né? Eu fiquei, assim, continuei baixinha, mas eu tinha força, sacava direitinho, tinha um bom levantamento, levantava direitinho, fazia uma boa recepção de manchete. Só que eu realmente não cresci. E aí não deu certo. Quando ia lá pra rede para levantar, para bloquear, eu não chegava nem na metade. Todo mundo passando a mão e eu nem chegava na metade da rede. Aí eu falei, eu tô prejudicando o time, não por uma questão de habilidade, mas por uma questão de altura. E aí não continuei. Ô, Monique, e foi nesse período que você descobriu o amor pelo jornalismo, descobriu que você queria seguir essa profissão, ou foi mais pela parte da adolescência, lá na parte adulta? Não, foi mais na parte já de decidir o que eu ia fazer no vestibular. Porque eu nunca tive aquela coisa assim, o meu sonho sempre foi ser jornalista, meu sonho sempre foi médico. Porque tem gente que é isso, né? Desde pequeno já tem aquela identificação com a profissão. No meu caso, não. Quando eu cheguei em determinado momento que eu tinha que começar a pensar nisso, eu falei, nossa, o que eu gosto de fazer? Quais são as minhas habilidades e tal? E eu sempre fui muito comunicativa. Sabe aquela pessoa que desde pequenininha, trabalhinho de escola, vai lá na frente para falar, todo mundo tímido, ninguém ia falar, não, eu vou. Eu sempre gostei muito de me comunicar, de conversar, eu sempre fui muito solta. Então eu comecei a pensar, o que eu gosto, né? Eu gosto de me comunicar, eu gosto de falar, eu gosto de contar histórias, e foi aí que eu fui trilhando o meu caminho para o jornalismo. E o começo da sua carreira, Monique, como foi? Onde foi que você começou? Onde foi que você começou a dar os seus primeiros passos nessa profissão? Primeiro foi fazendo realmente o estágio na escola, na faculdade, né? Eu acho que todo mundo começa ali como estagiário em algum canto que você se identifica mais e aí você começa a ver o que você realmente vai querer trabalhar efetivamente quando se formar, né? Entrar na profissão. E eu, quando fiz alguns estágios, né? E aí quando eu fui fazer o estagiar, na época que nem sei se ainda é da Globo, né? Eu fiz todo o processo seletivo do estagiar para entrar na Globo e eu fui passando até que eu passei. Só que o meu primeiro momento, minha primeira escolha, né, não tinha nada a ver com esporte. Tinham várias opções e minha primeira opção era o Bom Dia Brasil. Trabalhar na cobertura mesmo de um jornal de rede. Então eu fui estagiária no Bom Dia Brasil e depois que eu saí do Bom Dia Brasil, fui trainee do Bom Dia Brasil, fiquei o tempo lá que eu tinha que ficar e depois eu saí e fui fazer outras coisas fora do esporte, né? Trabalhei na revista de História da Biblioteca Nacional, trabalhei na Band, trabalhei na Record, no site R7 da Record, trabalhei em alguns lugares antes de trabalhar com esporte. Então o início da minha carreira
não foi na parte de esporte. O esporte sempre foi uma coisa que eu gostei muito, sempre foi um hobby, sempre foi uma paixão, mas o meu início não foi trabalhando com esporte, foi trabalhando realmente na cobertura de cidade. Editoria Rio, para quem não sabe, eu moro no Rio de Janeiro, então eu comecei aqui no Rio de Janeiro cobrindo a minha cidade. Você falou que começou não no esporte, né? Naquele tempo, foi falta de oportunidades no esporte ou porque você queria começar em outro meio? Não, foi porque eu nunca pensei em trabalhar com esporte. Eu sempre gostei de esporte, sempre fui apaixonada por assistir, praticar, sempre achei importante. Os meus pais sempre acharam que era importante para uma criança praticar esportes e tal. Mas eu nunca pensei em trabalhar com isso. Eu sempre pensei realmente em trabalhar com cidade, jornalismo da minha cidade, cobertura da minha cidade. Até que surgiu uma oportunidade, depois de uns 3 anos já de formada, uma amiga falou, olha, eu conheço poucas pessoas que gostam tanto de esporte como você, acho que você deveria trabalhar com esporte, tem uma vaga para você trabalhar com esporte. Aí eu falei, nossa, eu realmente gosto, eu entendo, mas eu nunca pensei em trabalhar com isso. Aí eu falei, por que não, né? Eu gosto tanto, eu entendo, e aí foi assim que eu comecei a trabalhar com esporte. Não foi uma escolha minha começar por outro lugar, não, foi que eu realmente nunca considerei a possibilidade de trabalhar no meio esportivo. E hoje em dia, você se vê fora do esporte ou não? Essa coisa vai sempre ficar ligada com você? Eu acho que eu até me vejo trabalhando fora do esporte, mas eu acho que eu nunca mais vou conseguir ficar totalmente fora, sem dar os meus pitacos no esporte, sem acompanhar, sem usar as redes sociais para falar de esporte, porque realmente eu gosto muito e eu me encontrei fazendo isso. Então eu acho que assim, me vejo assim, de repente, a gente nunca sabe o dia de amanhã, mas quem sabe voltando a trabalhar com a Editoria Rio, ou trabalhando, hoje em dia eu tenho estudado muito marketing digital, né? Eu tenho uma pós-graduação em gestão empresarial e marketing, então é uma coisa que hoje está voltando muito para a minha vida, até no momento que a gente está de quarentena e tudo que está acontecendo, então eu estou estudando muito marketing digital, mas assim, eu acho que nunca mais vou falar de esporte, não, virei a página, não quero mais isso, eu acho que isso é impossível. Ô Monique, qual foi a sua maior dificuldade no começo da sua carreira? Foi a falta de experiências? Foi a falta de oportunidades ou foi outro motivo? Cara, assim, quando eu entrei pro esporte que você tá falando ou de modo geral? Não, na sua carreira mesmo, no começo da sua carreira, de modo Na minha geral. carreira. Eu não sei pensar assim agora numa dificuldade. Acho que, na verdade, como eu trabalhava com cidade, né, e o Rio de Janeiro é muito perigoso, hoje é muito perigoso, imagina antes, né? Então, acho que é uma dificuldade. Eu nunca fui uma pessoa medrosa e tal, mas você vê o pior sempre da sua cidade. Porque quando você trabalha cobrindo, hoje em dia, se você pega e liga um jornal regional da sua cidade, do seu estado, ou você liga até um jornal nacional, é só notícia ruim. É só, infelizmente. Mas é assim, são poucas as notícias boas. Então isso, acho que é uma dificuldade de você assim, passar o dia inteiro só com... Assim, eu lembro que na época que eu estava trabalhando com cidade, eu não sei se vocês lembram, não sei se todos têm conhecimento, que explodia bueiro no Rio de Janeiro, assim, um a cada 2 dias. Era desesperador, porque eu passava o dia inteiro correndo atrás de bueiro que estava explodindo na cidade, pessoas que estavam sofrendo com isso. E aí ia para a porta de hospital e ficava. Assim, é muito desgastante. Então, acho que a maior dificuldade para o jornalista que trabalha cobrindo cidade, porque quando você cobre economia é um outro tipo de dificuldade, quando você cobre cultura é outra coisa. Quando você cobre cidade, você acaba cobrindo o pior que tem, tudo de pior que tem na sua cidade. Então isso é desgastante emocionalmente, sabe? Então eu acho que foi uma das, assim, talvez uma das piores dificuldades ali no início é me adaptar a, nossa, realmente a minha cidade tem muito problema, como várias outras, né? Mas você tá ali o dia inteiro vivenciando o problema da sua cidade, os problemas da sua cidade, é complicado. Você lembra de algum perrengue que você passou na sua vida de cobrir a cidade? Você lembra de algum perrengue assim, muito Vários. forte, engraçado? Vários, vários. Engraçado, eu não sei assim, mas assim, tem muito. Como eu sou uma pessoa que sempre gostei muito nunca tive muito medo e nada disso, chegou uma época que eu tava cobrindo muito
a partir da época que eu trabalhava de unidade de polícia pacificadora, né? A implementação das UPPs nas comunidades do Rio de Janeiro. Então era muito doido, porque naquela época a gente podia subir com a polícia, né? As TVs não tinham muito essa rigorosidade. O jornalista não sobe em comunidade com a polícia. Na época eu subia no camburão do BOP, subia com a PM, subia com a Polícia Civil. Não tinha muito isso, né? Então já aconteceu muita situação de estar subindo, começar tiroteio, e todo mundo se abaixar e se jogar embaixo de carro. Eu lembro que uma das ocupações mais marcantes que eu cobri foi a ocupação do Complexo do Alemão, porque o Complexo do Alemão é muito grande. Quem não conhece a favela, a comunidade do Complexo do Alemão é muito grande no Rio de Janeiro. Então era muito doido, porque tava todo mundo aqui conversando, daqui a pouco começava o tiroteio e você... assim, são umas situações muito complicadas, sabe? Mas eu gostava muito. Eu gostava demais, assim, da adrenalina, de contar histórias, de dar voz para as pessoas que não tinham oportunidade. Mas assim, tem várias histórias, várias. Já peguei carona com um motoboy no meio de tiroteio, porque tava uma confusão danada. Cada um vai para um lado. Eu já subi comunidade, perdi meu tênis e tive que subir descalça. Tenho muitas histórias. São histórias até que eu não lembro há muito tempo delas, né? Depois que você entra no esporte, são outras dificuldades. Mas quando você cobre a sua cidade, tem alguns perrengues, assim. Já cobri as chuvas na região serrana, não sei quem lembra, sabe, foram muitas mortes. E eu fui para a região serrana, eu fui para Teresópolis para ficar 2 dias. Eu fiquei 10 dias. Tiveram que comprar roupa para mim, porque eu não tinha mais roupa. E foi emocionalmente muito desgastante, porque você está tratando ali como pessoas que perderam filhos, pais, mães. E essa foi uma das coberturas mais marcantes da minha vida, assim. Foi muito, muito complicado. E você passou 6 anos no Sport TV, né, o canal por assinatura da TV Globo. Mônica, conta pra gente como foi sua chegada do Sport TV, como foi esse convite, também como foi essa experiência de trabalhar num dos maiores canais esportivos do Brasil. Então, não teve convite, né? Eu trabalhava no Globoesporte.com, no site, e eu fiquei... Não, já contratada, já, né? Foi quando eu fui trabalhar com o esporte, surgiu a oportunidade de trabalhar no site do Esporte Espetacular. Foi quando eu comecei a trabalhar com o esporte. E aí eu voltei para a Globo, né? Depois de bastante tempo fora, eu voltei para a Globo já como contratada para trabalhar no site do Esporte Espetacular. Fiz o site do Esporte Espetacular durante bastante tempo. E aí no ano seguinte já comecei a fazer cartola. E fiquei quase 1 ano e meio, mais ou menos, ou até um pouco mais, quase 2 anos, não sei, só trabalhando com site. Até que eu fiquei sabendo 1 ano antes das Olimpíadas do Rio, que o Sport TV ia abrir um monte de canal, ia cobrir coisa pra caramba e tal. Então não teve convite. Eu acho que a gente não tem que ficar esperando a oportunidade cair no nosso colo. Eu fiquei sabendo disso. Eu falei com o meu chefe direto, falei que eu ia buscar uma oportunidade para ser repórter de TV, porque era o que eu gostava. Entrei em contato com o chefe dos repórteres, chefe de reportagem do Sport TV, mandei um e-mail para ele falando: oi, prazer, meu nome é Monique, trabalho aqui com Cartola, no Globoesporte.com, e falei tudo que eu fazia. E por sorte, o chefe, ele gostava de Fórmula 1, e eu apresentava um programa de Fórmula 1 no Globoesporte.com, né, para a internet. Então ele me conhecia. E ele falou: olha, vamos fazer um teste, seu chefe daí tá sabendo? Eu falei: tá sabendo, autorizou. Falei: vamos fazer um teste, e foi assim que eu comecei na TV, né? No Sport TV. Então, assim, foi uma coisa que não teve convite nenhum. Foi tudo porque eu corri atrás. E eu tenho muito orgulho disso, porque eu acho que isso é importante, serve de exemplo para muita gente. Às vezes você escuta alguma coisa que você acha que pode ser uma oportunidade para sua vida e você fica: vou esperar alguém me convidar. Vou esperar ter essa oportunidade. Não espera, corre atrás da oportunidade. Se você viu uma brecha ali, se dá essa oportunidade. O não, o nada, ficar onde você já tem. Então, assim, corre atrás. E foi o que eu fiz e deu tudo certo. Você citou aí que você apresentava um programa no Globoesporte.com de Fórmula 1. Você gostava de Fórmula 1 ou você teve que aprender mais sobre o esporte? Eu tive que aprender. E Fórmula 1 é difícil pra caramba. É um esporte que a galera que gosta entende mesmo. Não é assim, porque o futebol, por exemplo, por mais que você entenda, você sabe o que é o gol, você sabe o que é, nem todo mundo, mas sabe o que é um impedimento, enfim, barreira.
Fórmula 1 tem umas coisas muito específicas. E eu tive que aprender. Eu não precisei aprender tudo porque eu estava apresentando o programa. E tinha uma pessoa comigo, que era o Rafa Lopes, que é um monstro de Fórmula 1. Ele e Reginaldo Leme, assim, são pessoas incríveis. E que eles eram os caras que eram os conhecedores. Eles é que tinham que ter todo o know-how ali. Eu tinha que ter noção, óbvio. Eu não posso apresentar um programa que eu não tenho nem noção do que se trata. Então eu estudei muito, eu me preparei muito, mas tinham umas situações muito técnicas, né, das equipes e dos carros. E isso aí eu deixava com eles. Porque Fórmula 1 é muito difícil. A galera que entende, o público entende mesmo, gosta mesmo, é fiel. Então eu tive que aprender. Você cobriu vários eventos no Sport TV. Você lembra o evento que mais lhe marcou? Qual foi o evento que mais lhe marcou que você cobriu? Você falou assim, ó, poxa, esse evento foi muito da hora de fazer. Com certeza as Olimpíadas do Rio, sem sombra de dúvida, assim. Sabia que você ia falar isso. Não tem como, porque você fazer a cobertura de uma Olimpíada é incrível. Da sua cidade é espetacular, assim. Eu sou muito grata por ter tido essa oportunidade. Na época, o chefe de reportagem era o Fábio Seixas, ele me deu essa oportunidade e eu fiquei muito feliz e foi incrível, porque além de você conseguir trabalhar com o que você ama, eu também sou torcedora. Então eu consegui realmente estar ali perto de pessoas que eu admiro, de pessoas que são super importantes para o nosso país como atletas, como exemplos. Então foi realmente a cobertura de longe, assim, esportiva, a mais marcante de todas. E você prefere... Cara, você gosta de futebol, né? Não é à toa que você joga o Cartola e é muito fera no Cartola. Você prefere a Olimpíada ou o futebol? Eu prefiro... quer dizer, a Olimpíada ou a Copa do Mundo? Eu prefiro a Copa do Mundo, mas eu sou apaixonado por Olimpíada, porque eu acho que junta todos os esportes. É uma coisa muito legal. Então, para trabalhar, eu prefiro a Olimpíada, porque na Olimpíada o que acontece? Você tem muito mais oportunidades de fazer uma cobertura muito maior, né? Vamos dizer assim, porque na Olimpíada a sede é um lugar só. Copa do Mundo, por exemplo, Copa do Mundo no Brasil. Brasil é enorme, né? Então, para trabalhar, o que acontece? O repórter que estava cobrindo o Brasil, a seleção brasileira, ficava só em um lugar fazendo só a seleção. O repórter que fazia a Argentina estava só em outro estado ou em outra sede. Na Olimpíada não, é tudo muito juntinho. Então você consegue cobrir vários esportes, você consegue ter várias experiências. Agora, como torcedora, eu prefiro Copa do Mundo. Não, assim, os dois são ótimos, mas como torcedora, Copa do Mundo mexe mais comigo. Podemos dizer que Cartola e Monique foi amor à primeira vista? Com certeza absoluta. E um amor muito antes da Globo, porque eu realmente já jogava Cartola antes, já entendia, obviamente eu acho que eu não era tão viciada como eu sou hoje, e como eu fui me tornando ao longo dos anos, né? Mas com certeza foi amor à primeira vista. Você acha que foi um dos trabalhos mais marcantes que você tem na sua carreira foi o trabalho com o Cartola? Com certeza. Com certeza, porque foi uma coisa que não foi forçada. Eu nunca entrei na Globo, ou quando eu entrei quando eu comecei a apresentar o Cartola, foi da mesma forma que eu entrei no Sport TV. Eu fiquei sabendo que o apresentador do programa, na época, ia tirar férias e que eles precisavam de alguém para cobrir as férias do apresentador. Eu ouvi e fui lá e falei, olha só, eu jogo Cartola, eu entendo de Cartola. Ah, entende mesmo? Falei, não, eu entendo de Cartola, eu jogo Cartola, posso cobrir as férias deles? Vocês podem me dar essa chance? E me deram essa chance. E a galera teve uma identificação muito grande, né? Os cartoleiros, porque eu realmente sabia ali a linguagem, eu entendia e por aí vai. Tanto é que eu nunca mais saí. Então, realmente foi uma relação que foi sendo construída ao longo dos anos, mas eu nunca entrei pensando assim, não, eu quero ser uma referência nisso. Eu quero me tornar porta-voz disso. Não, foi uma coisa que a gente foi construindo juntos. Eu, o Cartola e os cartoleiros.
Então, ao longo desses 6 anos, foi uma relação de amadurecimento de todas as partes, eu acho, sabe? Eu penso que é como se fosse realmente um relacionamento. Só que um relacionamento a três, sabe? Eu, o Cartola e os cartoleiros, as cartoleiras, os jogadores, né? E a gente foi se conhecendo, a gente foi amadurecendo e a gente foi vivendo essa relação durante esse tempo todo. E até hoje, né? Hoje eu não tenho mais uma relação oficial com o Cartola FC, mas eu tenho uma relação com todos eles, com o Dandan, com o Cássius e com toda a galera do Cartola, porque eu saí sem ter nenhum problema com ninguém do Cartola FC. Não tive nenhum problema. E são pessoas queridas e eu só fui falar de Cartola em outro lugar, sem ser no oficial, mas eu continuo falando de Cartola, eu continuo vivendo de Cartola e vivendo o Cartola, né? Ô Monique, na minha opinião, o Cartola é um pouco de sorte, né? Você tem que ter um pouco de sorte, mas também você tem que saber futebol, você tem que assistir, você tem que conhecer os jogadores. Não é só sorte não, né, Monique? Não, não é. Não é, assim, eu acho que tem. Porque tem gente que fala assim, não, Cartola não é sorte, não, nenhuma. Eu não acho, tá? Eu acho que tem a sua pequena parcela de sorte quando você... É meio que uma sorte, eu costumo dizer que é uma sorte associada ao estudo. Porque, óbvio que se você tá vendo que um jogador tá mal, vive uma péssima fase, você apostar nele ali é meio arriscado. Mas tem alguns jogadores que não são bombados, não estão conhecidos no momento, não é aquele jogador que todo mundo vai. Mas você dá uma estudada nele e fala, cara, eu acho que esse jogador aqui, ele pode me render uma boa pontuação no próximo jogo. Mas é um jogador que nem todo mundo tá indo nele. Mas ele vai enfrentar um time, eu brinco, é um estudo, tá? É jogo de xadrez. Ele vai enfrentar um time que esse cara aqui pode ceder muita roubada de bola para ele. E aí você vai estudando, peça por peça. Se você aposta nesse cara aqui, que é um cara improvável, né, que todos vão escalar ou não, se você vai nele sozinho, mérito seu e um pouco de sorte também, porque se esse cara dá uma mitada, você mita sozinho, sozinha, né? Óbvio, outras pessoas podem ter pensado como você. Mas assim, é um pouco dali, do seu feeling, da sua sorte de você, cara, vou apostar e vou acreditar nisso aqui. É um pouco Eu isso. jogo, no Cartola eu jogo algumas ligas apostadas, né? E eu sempre escolho um jogador que ninguém vai, eu sei que quase ninguém vai escalar ele para ser minha aposta, principalmente um atacante ou meu campo. Você costuma fazer isso também, né? Sim, sim, eu costumo fazer isso. O que que acontece? Hoje eu tenho meu canal no YouTube e eu monto o meu time lá, né? Isso é um pouco complicado porque acaba que todo mundo sabe o meu time. Eu, assim como você, eu também jogo várias ligas apostadas e às vezes eu vou para mata-mata e, enfim. Esse ano, inclusive, eu já tinha falado, antes de acontecer tudo isso da quarentena, que eu ia ter 2 times. Eu nunca tive 2 times, tá? Nunca. Eu conheço várias pessoas que trabalham com Cartola, que tem página e tal, que tem 200 times, 300. Eu sempre tive só o Cardone, que é o meu time. E esse ano eu falei, não, eu vou ter outro time, que eu vou fazer umas loucuras nesse outro time. E eu vou e nesse time que é o Cardone, que é o que todo mundo acompanha, que é o que todo mundo conhece, que é o meu time desde, sei lá, quando eu comecei a jogar Cartola. Nesse time eu vou sempre botar uma aposta. Só que uma outra aposta minha, quando você vai e faz um vídeo pro YouTube, já vira uma outra aposta de um monte de gente, né? Porque tem isso, todo mundo tá vendo lá o meu time todo. Então eu falei que esse ano no meu time, que seria o time alternativo, né? Que essa palavra é ótima, time alternativo, né? O time alternativo, eu só ia liberar ele nas redes sociais depois que o mercado fechasse. E aí eu ia fazer umas apostas aí realmente surpresas. Óbvio que não dá pra fugir muito. Ano passado, final do ano passado, todo mundo tava botando Bruno Henrique e Gabigol, Bruno Henrique e Gabigol. Vai, se você não bota Bruno Henrique e Gabigol, é meio que assim, não dá, entendeu? O cara, os dois estavam numa fase ótima, não tem o que fazer. Mas eu, esse ano, estou pretendendo, vou continuar com essa ideia de ter um time ali que eu só vou liberar a escalação depois que o mercado fechar. A gente vê que no YouTube tem muito canal que fala sobre Cartola, né? Muitos canais que falam sobre Cartola. Você tem essa pressão de toda rodada ter que imitar, de ter que formar um time bom para poder imitar, ou você não tem essa pressão? Não, a pressão existe. Eu só ela não me afeta mais, entendeu? Porque com o tempo, você trabalhando muito tempo à frente de um fantasy game como Cartola FC, né, que a gente fala, né, para milhões de usuários,
é muito complicado você não ser cobrado, você não ter pressão. Então, ao longo dos anos, eu fui aprendendo a lidar com a pressão, a saber levar. Às vezes vinha uma crítica mais pesada, tipo, ah, é um absurdo, Monique, você não colocar o banco de reservas. Eu morria de rir. Eu não coloco nada e nem tiro nada. É assim, eu só simplesmente era a pessoa que estava ali, né? A minha imagem, o meu nome, para passar uma informação de uma decisão lá de cima, que eu não tinha nem passado por mim, eu simplesmente tinha que comunicar. Então eu aprendi a lidar com essa pressão. Quando eu montei o canal, já tinha essa pressão também. E às vezes eu falava, gente, olha só, uma coisa muito importante. Eu não obrigo ninguém a copiar o meu time, a escala. Eu não obrigo, eu não vou ali e boto uma arma na sua cabeça e falo, não, você tem que botar o time igual ao meu, você tem que botar essa aposta aqui. Não. A pessoa vai lá, ela escuta meus argumentos, ela entende o porquê que eu estou fazendo aquelas escolhas, aquelas opções. Se ela vai copiar ou não, o problema é dela, o time é dela. Então todo mundo tem que ser responsável pelas suas escolhas e pelos seus atos. Em tudo na vida, inclusive no Cartola FC. No Cartola FC você monta seu time, você tem que ser responsável por ele. É um pouco disso. Então a pressão existe. Eu só... E cara, já dei muita zicada, como muita gente, como já dei muita mitada também. Já ziquei muito, muito, muito. E faz parte. Não conheço um cartoleiro que vai virar aqui pra mim e se falar, cara, eu vou lá no banco de dados do Cartola, vou mandar o povo procurar. Mas você fala assim, eu nunca ziquei. Eu nunca tive um jogador que negativou. É mentira. É mentira. Porque faz parte da vida. Então, do cartoleiro. Então é um pouco disso. Oh, você saiu da Globo em 2018, né? E a sua imagem está muito vinculada com o Cartola até hoje. Como é que você se sente com isso? Eu me sinto honrada, porque eu acho que foi uma construção de um trabalho, de uma parceria que foi construído durante 6 anos, né? Então, assim, eu acho que eu cheguei num momento do Cartola que eu realmente virei a cara do Cartola. E hoje eu ainda falo do Cartola, e isso é muito bom, eu não tenho problema nenhum em relação a isso, mas eu deixo bem claro, eu não trabalho mais na Globo. Há 2 anos. Em agosto agora, desse ano, completa 2 anos que eu não trabalho mais na Globo. Então, assim, eu não tenho problema nenhum das pessoas continuarem me associando ao Cartola como outras pessoas que fazem páginas de Cartola e canais de Cartola. Eu, inclusive, me sinto honrada, porque é realmente uma relação que eu construí, uma relação verdadeira, sincera, de muito profissionalismo durante muitos anos. Então, que bom que as pessoas ainda me veem como uma pessoa que elas podem falar de Cartola e trocar ideia de Cartola e referência no Cartola. Monique, deixa eu só passar pela galera aqui, ó. O Sérgio Maru está dizendo que sempre escala o Apodi porque a escalação dele é segura. O Alisson está mandando um oi. O Cartoleiros Inocentes está mandando um salve. Olá, o Fenômenos do Cartola está mandando um salve também. A galera segue participando. Tem muito elogio aqui, ó. Aqui pra você, viu, Monique? A galera gosta muito de você, principalmente a galera do Cartola. Monique, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você criou, né, o seu canal no YouTube, está muito bem no seu canal do YouTube, saiu da Globo. Qual foi o principal motivo de você deixar um trabalho na TV para ir para o trabalho na internet? Foi querer algo novo? Foi uma coisa que você já queria trabalhar com isso? Ou foi outro motivo? Não, acho que, sim, são vários motivos, na verdade, né? Alguns pessoais. Eu cheguei no momento que eu queria investir em projetos pessoais. E quando você trabalha numa grande empresa, como a Globo, você acaba ficando limitado em algumas questões, em algumas situações. Por exemplo, a Globo, quando eu trabalhava na Globo, não permitia que os funcionários, principalmente, né, os que aparecem na TV, que eles têm ali a imagem como a imagem deles, tivessem canal no YouTube. Hoje eu nem sei como é que tá essa questão, mas na minha época eu não podia. E ter um canal sempre foi uma coisa que eu tive vontade, eu tinha muita vontade de ter um canal no YouTube. Então eu já comecei a pensar nisso. E além disso tem outras questões, uma das questões, por exemplo, pessoais, né? Eu queria realmente falar mais com o público na internet, né? E quando você trabalha numa empresa muito tradicional, tem uma certa limitação. Eu brinco assim, que uma empresa tradicional ela demora muito mais tempo
para se abrir para o novo, para o atual, do que uma empresa nova. Ela já vem de uma outra realidade. E a Globo passa por esse processo, o que é normal, o que é natural. Então eu já queria estar aqui. Isso aqui que está acontecendo, esse movimento todo de lives e de redes sociais, é uma coisa que assim, eu adoro, isso me encanta, isso é uma coisa que eu sempre gostei, sempre curti de falar. E acho que isso aqui foi um salto. Se tem uma coisa de positiva que essa quarentena está trazendo, no meu ponto de vista, como profissional, é fazer com que as pessoas se descubram aqui. Elas estão se descobrindo aqui. Eu te pergunto, você estaria fazendo lives quase que diariamente se não fosse na quarentena? Claro que não. Como outras milhões de pessoas. Então elas estão aprendendo a falar com outras pessoas, assim, ó, por aqui. Uma coisa que eu sempre fiz. E isso é que eu fiz naturalmente. Eu sempre dei voz para os cartoleiros nas redes sociais. Por isso que eu fui crescendo nas redes sociais organicamente, porque eu fui dando voz. Então hoje, quando eu faço a minha live, que eu brinco que é a nossa live, na minha página, é isso. Eu quero continuar dando voz para vocês. Eu quero continuar conhecendo vocês, que eu digo os cartoleiros. Eu acho isso muito importante. Muito. Porque as pessoas, elas querem realmente estar conversando, participando. Elas não querem mais simplesmente ficar de espectadora ali sentada e só recebendo informação sem poder interagir. A gente está vivendo um outro momento. Então, isso é muito legal. Eu acho que uma coisa positiva, uma das poucas coisas positivas que essa quarentena trouxe é esse momento de revolução que está acontecendo nas redes sociais. E também, Monique, eu acho que, por exemplo, tem muitas pessoas que gostam de você, né? Muitas pessoas que lhe assistem, que lhe acompanham. E se você não tivesse um meio de chegar próximo dessas pessoas, de conversar com essas pessoas não iam te admirar tanto, né? Porque elas conhecem você, elas sabem quem você é. Então é importante esse trabalho da internet. E aproxima o fã do ídolo, né? Eu não consigo essa palavra me dá até nervoso, assim, de verdade. Esse negócio de ídolo e fã, eu não gosto disso. Até porque a minha ideia é mostrar realmente que eu sou uma pessoa real. E quem acompanha as minhas lives e meus stories sabe disso. É cachorro passando aqui lá. Eles estão uns anjos aqui, por sinal, nesse momento. Mas é cachorro passando latinha. Cachorro passando latinha, não é treinando mesmo. É roupa pendurada ali no varal, na varanda. Porque é isso. Eu sou exatamente como vocês, assim. Não tem isso. Talvez eu consegui chegar num lugar que eu tenho um alcance muito grande para muitas pessoas, mas eu não quero que me coloquem num pedestal lá em cima e, nossa, a Monique não erra, a Monique é longe disso e eu não quero isso, jamais. Então isso aqui é muito bom. Se não tivesse isso aqui, eu ia dar um jeito de falar com eles com eles que eu digo, né, com os seguidores, as pessoas que me acompanham, eu ia dar um jeito de alguma forma. Acho que eu ia, tipo, lista telefônica, vamos voltar pra mim, não, eu ia começar a ligar para as pessoas igual uma doida, né? Porque eu gosto. Eu tava doida que meu celular não tava conseguindo entrar e eu fico mal. Meu marido vê aqui que ele, cara, você tá mal, realmente, você não consegue falar com as pessoas. Eu falei, não, eu quero falar com eles, eu quero ouvir o que eles querem falar comigo. Então é um pouco disso, eu gosto dessa proximidade. Eu converso, tem vários seguidores, né? Que por algum momento eles me encontraram, ou eles falaram comigo, eles tiveram um momento e eu resenho mesmo, os seguidores sabem. Entro lá, falo, converso, falo da vida e, cara, eu gosto muito. É isso. Aí voltando lá para sua pergunta de lá atrás, como é que você descobriu o que você queria fazer? Eu gosto de contar história, eu gosto de ouvir história, eu gosto de me comunicar, eu gosto de conversar. É minha essência, sabe? Então, é isso. Eu fui para o lugar que eu tinha que ir. Não tinha outro lugar para ir. Então, se hoje eu tô aqui na internet falando com um monte de gente, é porque eu tinha que estar aqui. Porque eu gosto, eu faço por prazer, sabe? Eu não faço por obrigação. Ai, hoje eu tenho que fazer 2 lives, eu tenho que postar isso. Não é isso, sabe? É prazeroso, eu gosto mesmo. Exatamente. Muito bacana o que você falou. Deixa eu só passar aqui pela galera. O Gordiola do Cartola tá mandando um salve. O Léo Condé tá por aqui também. O Gordiola tá dizendo que você é craque. O Jorge tá falando que você... aí. Exatamente. O Jorge tá falando aqui que a Monique é o diferencial dessa geração. A Lupe tá dizendo que a Monique é gente como a gente. Obrigada, o Luiz tá dizendo... O Luiz tá dizendo assim, ó, que isso é seu diferencial, por isso que muitas pessoas gostam de você. Aí o Marcos está falando assim, ó,
É verdade, ontem ela estava desesperada porque a live estava dando problema. Ela ama conversar. Aconteceu isso mesmo, não foi? Não, aconteceu, eu tava doida ontem. Hoje eu já tava preocupada, né? Eu falei, vou mandar uma mensagem para. E assim, eu sou muito responsável, muito, assim. Eu sou muito comprometida. Não importa se você tem 5 seguidores ou se você tem 5 milhões. Se eu me comprometi que 6h30 eu vou fazer uma live com você, 6h30 eu vou estar aqui, pronta para fazer uma live com você. Isso para mim não importa. Importa o meu comprometimento com a pessoa. E eu sou muito responsável, isso é muito forte para mim, sabe? Então eu já tava assim, acho que eu vou mandar uma. Eu já tava aqui de tarde, já sofrendo, falando pro meu marido, acho que eu vou mandar uma mensagem pra ele. Porque ontem essa internet não tava funcionando. E que não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, não, calma, calma, não surta, vamos resolver o problema. Ontem eu comecei com outro celular. Ontem eu comecei a pesquisar que estava dando problema em várias lives. Eu falei, não vai acontecer nada. Vamos pensar positivo. Vou começar com um celular que é o celular que a imagem não é a melhor. E eu também sou muito perfeccionista. Eu tenho um celular com uma imagem ótima e que eu não tô conseguindo usar, porque tá incompatível. Vamos pro que dá pra esse aqui mesmo e que vai funcionar. Cara, quando entrou, sabe aquele alívio assim, ainda bem que entrou, funcionou, o áudio tá funcionando, tá tudo funcionando, porque é isso, seria uma decepção pra mim se eu não conseguisse estar aqui 6h30 no horário que eu combinei com você e tivesse funcionando, sabe? Isso é muito importante. Então, é um pouco disso, o comprometimento, o carinho e o respeito, que eu acho que tem que ser. Eu não posso cobrar que a pessoa me respeite se eu não respeito uma coisa que eu combinei com ela. Eu não, jamais, sabe? Então, ontem eu fiquei desesperada mesmo, porque eu tinha combinado com eles, com os seguidores, que a nossa live seria 9 horas e eu só sei que eu saí 11h30 já, eu já não tinha nem jantado, eu já tava com dor de cabeça no final, mas enfim, saiu. Mas é Monique, sendo Monique. Ô Monique, a rotina de um repórter é muito louca, é uma rotina muito. Tem vezes que não tem feriado, muitas vezes não, quase não tem feriado, quase não tem um final de semana de folga, e agora a sua rotina é totalmente diferente. Não foi difícil para você se acostumar, né, com essa nova rotina, porque é uma rotina deliciosa. Nem um pouco, aliás, esse é um dos motivos que eu cheguei no meu limite, assim, sabe? Porque a rotina de repórter, ela é muito desgastante, muito. Eu não sei se as pessoas têm noção, se elas sabem, mas, por exemplo, eu, quando era repórter, não sei se isso mudou, mas eu acredito que não, eu sabia o meu horário do dia seguinte às 8 horas do dia anterior. Então, por exemplo, hoje é quarta-feira, né? São 7 horas. Eu não saberia ainda a hora que eu ia trabalhar amanhã. Poderia ser às 7 da manhã, poderia ser meio-dia, como poderia ser 6 da tarde. Então, você imagina a sua vida que não tem rotina, que não tem horário. Eu não conseguiria me planejar para nada. Eu não conseguia me planejar para nada. Eu não conseguia. Vou marcar um médico para semana que vem. Semana que vem, você saber o seu horário é um luxo, assim, absurdo. Realmente, a gente conseguia quando a gente ia viajar para fazer jogo. Então, a melhor coisa era quando a gente ia fazer algum jogo. Eu vou fazer um jogo, por exemplo, sábado que vem sei lá, no Beira-Rio. Vou ter que viajar, então eu vou viajar na sexta, provavelmente você já começa a querer esquematizar qualquer rotina mínima na sua cabeça. Porque é uma vida sem rotina. Não tem rotina nenhuma. Feriado. Quando eu saí no primeiro ano, as pessoas falavam assim, vamos fazer alguma coisa e tal, não sei o quê, porque é feriado. Que feriado? Eu não sabia nem que tinha tanto feriado assim. Que eu passei tantos anos sem ter feriado que depois eu descobri que a gente tem mais feriado do que quase dia útil nesse mundo, porque é feriado demais. Eu falei, gente, dia dos pais, dia das mães, já perdi vários, aniversário de afilhado, de irmão, de sobrinho. É uma vida muito, muito, muito complicada nesse sentido de horário, de rotina. Ainda mais quando você trabalha com esporte. O esporte acontece praticamente no final de semana. Teve uma época que eu trabalhava 3 finais de semana, quase, 2 finais de semana, e só tinha 2 de folga, 1 de folga. Teve um período, então, de experiência lá, que a gente trabalhava 3 finais de semana, só folgava 1. Imagina isso, assim. É muito doido, é muito complicado. Então, realmente, se tiver assim, que apontar um dos piores pontos na vida do repórter, para mim é esse. É você não ter rotina, é você não saber como se programar, sua escala, sua vida e nada. Quando eu saí, nossa, foi incrível. Até porque eu acredito muito no modelo de trabalho que eu coloquei para mim hoje, que é um modelo de faz quando você está produtivo, faz quando você está rendendo. Tem dias
que eu tô a mil aqui. Eu já até postei, fiz stories sobre isso. Que eu vou dormir 1, 2 da manhã, 3 da manhã, porque a minha cabeça tá fervilhando, cheia de ideias, cheia de planos. E tem dia que eu passo o dia inteiro, gravo vídeo e faço mil coisas. Tem dias que eu não rendo nada, que eu começo a falar e você não tá legal. Isso é uma metodologia que as pessoas usam muito lá fora, né? Em outros países. Trabalhe, você tem um projeto para entregar. Não importa se você vai fazer aquele projeto em um dia, 24 horas por dia, que é o dia que você está rendendo, que é o dia que você está bem, ou se você vai fazer 2 horas por dia, sei lá, durante 15 dias. É como se fosse isso. Hoje eu boto uma meta na minha cabeça. Eu tenho que gravar 2 vídeos por semana, 3 vídeos, 5. Eu tenho que fazer 3 reuniões, 10. Não importa se eu vou fazer todas no mesmo dia e vou ficar 2 dias sem fazer nada, ou se eu vou fazer dividindo. É meio que assim, você, quando você é autônomo, você consegue colocar uma rotina na sua vida do jeito que você rende mais, pô, é maravilhoso. Eu aconselho para todo mundo, é muito bom mesmo. Hoje eu consigo marcar médico para daqui a um mês, eu consigo fazer as coisas com meus cachorros, eu consigo marcar um almoço com a minha mãe, eu marco reunião. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu detesto acordar cedo. Não gosto. Se eu marcar uma live com você 6 da manhã, eu vou estar aqui, 6 horas da manhã, perfeita para live e tal. Gosto? Não. Então, hoje, as pessoas que me conhecem, trabalham comigo, elas já sabem. Reunião com a Monique, vamos marcar lá para as 11 horas da manhã, meio-dia. Se quiser marcar reunião meia-noite, é quando eu rendo mais. É realmente a hora que eu trabalho melhor. Então, é isso. É você conseguir render mais, aproveitar mais o seu dia e os seus momentos. Uma coisa que eu sempre tive curiosidade de lhe perguntar, de saber, você trabalha só, é você que edita seus vídeos, é você que faz todo o cronograma ou tem uma equipe por trás disso? Não, então, eu praticamente faço tudo sozinha, tá? Mas tem alguns vídeos mais elaborados ou que pede uma edição melhor, e aí eu pago uma pessoa, né, como se fosse um freela, né, um job específico para fazer. Hoje eu tenho alguns parceiros, então eu tenho uma parceria que, por exemplo, eu fiz um vídeo, como eu estou nesse momento de conhecer as pessoas e tal, eu fiz um vídeo, 50 fatos sobre mim, que é a tag que muita gente usa na internet e tal. E uma pessoa que é uma produtora, né, na verdade uma pessoa que tem uma produtora que faz uma parceria comigo e ele que editou. Então, assim, eu tenho alguns parceiros, se tiver que pagar por alguma edição, mas assim, a edição de cartola, cartola praticamente eu faço tudo sozinha. Cartola sou eu que faço tudo sozinha. De cartola, assim. Até porque quando vem, eu acho que, porque eu entendo tanto, eu gosto tanto, é tão meu, sabe, cartola é tão meu, que eu não gosto nem que ninguém se meta pra fazer edição e nem nada. Geralmente tudo de cartola sou eu que faço. Desde pensar em entrevistar alguma coisa. Quando são vídeos de outros assuntos, da minha vida e tal, aí eu consigo pedir. Assim, para filmar, já fiz entrevista que eu precisei de ajuda. Aí eu peço ajuda pro meu marido, peço ajuda para alguém. Mas não tem essa coisa de equipe. Às vezes as pessoas falam, nossa, a Monique deve ter uma equipe enorme, superprodução e 15 pessoas. Nada disso, gente. Nada disso, assim. Não, até porque, como eu sou jornalista e uma coisa muito boa que aconteceu comigo na minha trajetória profissional é que antes de eu ser repórter eu fui produtora. Eu já passei pela edição. Então, assim, eu tenho um pouco de noção de tudo. Você poderia editar um vídeo meu, tipo, profissional? Não, não poderia. Pode me ajudar para o vídeo ficar legal, mas eu tenho muita noção. Como eu fazia reportagem, a gente sentava do lado do editor, então a gente tem muita noção dos detalhes, de corte de edição, de música, de tudo. Então eu acabo que tenho muita noção de todo esse processo de fazer um vídeo de produção. Isso me ajuda muito, né? Ô Monique, você sabe que o mundo foi atualizando, as coisas foram cada vez virando mais tecnológicas, e antigamente o pessoal pedia autógrafo, né? E hoje, né, o pessoal não pede muito autógrafo. No lugar do autógrafo, o pessoal pede uma selfie. A gente tem um quadro aqui que se chama Com quem você tiraria 5 selfies? Se você vai escolher 5 pessoas que você é fã, pode ser qualquer área, esporte, TV, filme, ator, não importa. 5 pessoas que você gostaria de tirar uma selfie. Nossa, mas é muito difícil isso para pensar, porque assim,
Eu não sou aquela pessoa que eu nunca fui uma adolescente que, nossa, tinha pôster, sei lá, na época, de uma determinada banda, de um jogador. Eu nunca fui fã, assim, sabe, nesse nível. Então é muito difícil, mas assim. E hoje, como eu trabalhei já trabalho com jogadores às vezes, conheço muitos jogadores e tal, é muito difícil. Eu não teria coragem, talvez, de como faz parte do meu meio, é assim, é como se eu estivesse entrevistando uma pessoa aqui e assim que acabasse, falar, vamos tirar, dá um autógrafo. Não é uma relação que funciona, sabe? Então, mas assim, duas pessoas que eu gostaria de tirar uma selfie. Vamos lá, selfie do Vamos autógrafo. três. Não, Vamos três. duas eu falo fácil. Messi e Cristiano Tá. Ronaldo. Teria coragem de pedir, dependendo da situação? Não teria coragem de pedir, dependendo da situação. Se eu tivesse, por exemplo, ano passado eu fui para um evento na China. Eu acho que eu travava. Não, então, eu fui para um evento na China no passado, que eu fui convidada para o evento, então eu estava ali como se eu estivesse de pé de igualdade com os jogadores que estavam lá. Eu estava no mesmo hotel que eles. Não tem como eu entrar no elevador com um cara e falar assim, estamos no mesmo evento, pô, me dá um autógrafo. É como se o Cristiano Ronaldo pedisse um autógrafo pro Messi, sabe? Não me comparando com eles. É uma situação assim que não cabia, não cabe. Então eu acho que eu nunca teria coragem de pedir, mas eu gostaria de ter. Messi com Cristiano Ronaldo. Então já são dois aí que já ajuda. Um cara que eu sou muito, muito fã dele, né? Mas é outra pessoa que eu conheço já, e já entrevistei, já tive prazer, que é o Serginho do vôlei, que inclusive se aposentou há pouco tempo. Mas é um cara que, assim, é uma pessoa espetacular, tem uma história incrível, é um atleta fantástico. Então, assim, é um cara que, assim, eu teria o autógrafo, teria uma selfie, tenho foto com ele, mas acaba que pela profissão eu tive a sorte e o prazer de conhecer. Mas é um outro cara que eu admiro. E em termos de música, assim, por exemplo, tem gente que é fã e tal, não sei o quê. Eu também tenho a sorte de, por conta do meio que eu trabalho, eu já conheço todas as pessoas, praticamente todos que eu admiro muito, né? Eu sou muito fã do Sorriso Maroto. Mas eu conheço o Bruno, que é o vocalista. E é isso, acaba que eu tenho muito isso de conhecer muitas pessoas. Mas eu acho que eu vou ficar com esses três, posso? Eu tô Tá bom tentando demais. pensar. Eu fiquei Tá bom tentando demais. pensar, mas eu não consigo. Me pegou de Agora, surpresa essa. não, mas não é só você não. Todas as pessoas que eu entrevistei aqui, que eu bato no papo, várias pessoas já passaram por aqui, e as pessoas sempre acham muito difícil essa pergunta, porque a pessoa admira muitas pessoas, é amigo de muitas pessoas que trabalham nesse meio, que são famosas, e realmente fica um pouco difícil. Agora a gente tem outro quadro aqui que se chama Perguntas Rápidas e Respostas Rápidas. Eu pergunto a coisa para você e você responde rapidinho, tá bom? Sou péssima nessas também, mas vai. Mas é muito fácil. Não, de boa. Um ídolo no esporte. Aí, já comecei mal, tá vendo? É difícil. É difícil porque, assim, eu tenho muitos, mas, assim, eu acho que hoje é um dos caras que eu mais admiro, que eu realmente gosto muito, que é o Messi. É um cara que realmente eu sou muito fã. Agora, essa pergunta aqui é mais complicada. Se a Monique não fosse jornalista, ela seria? Então, a Monique gostaria de ser, como sonho, cantora. Ela não seria cantora, porque ela canta muito mal, ela tem uma péssima voz. Então, eu reformulei aí. Eu não seria cantora, mas gostaria de ser. A Monique seria talvez psicóloga, que é uma coisa que eu sempre gostei muito, de ajudar as pessoas e tal. Talvez a Monique fosse psicóloga, se não fosse jornalista. Uma meta que você tem na sua profissão? Ajudar as pessoas. Eu cheguei a essa conclusão de que eu me realizo quando eu ajudo as pessoas, eu me sinto bem. Então, quando estava no jornalismo, eu adorava quando eu conseguia dar voz para uma pessoa que não tinha voz e eu conseguia contar a história dela para outras pessoas. No esporte, cobrindo cidade, eu gosto de contar histórias, eu gosto de conversar. E eu cheguei à conclusão de que eu gosto quando eu ajudo. Então, às vezes, eu faço um vídeo para ajudar as pessoas como fazer, por exemplo, melhorar a qualidade do vídeo delas para as redes sociais. Elas me retornam falando que, cara, essa dica foi muito boa, me ajudou muito. Eu fico muito feliz, muito. Vocês não têm nem noção. Assim, eu fico muito feliz. Nossa, então, realmente, o tempo que eu investi para fazer isso aqui, ajudei alguém. Então, eu acho que ajudar as pessoas de alguma forma. Não sei porquê, mas eu tenho isso.
Ó, agora essa pergunta veio agora na minha cabeça. Por que o Messi por que o Cristiano Ronaldo é melhor do que o Messi? Não é. Sabia que você ia falar isso. Não é. São jogadores diferentes, óbvio, não é? Pra mim, o Messi é melhor. Mas é uma questão. Mas o que é errado isso? Que as pessoas, quando você fala assim que o Messi é melhor do que o Cristiano Ronaldo, as pessoas, nossa, como é que tem coragem de falar que o Cristiano não é bom? Não é isso, não tem nada a ver. Né? Exatamente, até porque virar e falar que qualquer um dos dois não é bom é louco, não entende de futebol, não gosta de futebol, ou sei lá o quê. Mas eu prefiro o estilo do Messi, entendeu? Mas o Cristiano é incrível também, óbvio. Ô, Monique, muito obrigado por sua participação. Foi um bate-papo muito interessante. Acho que a galera curtiu muito esse bate-papo. Muito obrigado por sua participação, pela sua disponibilidade. Fiquei muito feliz de bater esse papo com você, onde você compartilhou suas histórias, suas experiências. Muito obrigado mesmo, viu, Monique? Ó, pessoal, e sigam ela aqui, ó. Exatamente, obrigada a você pela oportunidade. Eu sempre gosto de conversar, né? Eu falo bastante e eu fico feliz com esses convites e sempre que precisarem é só me chamar que eu tô aqui. Sucesso aqui para a página, para vocês, para o canal e obrigada mais uma vez pela oportunidade, pelo convite, tá bom? É de nada, Monique. Ó, galera, sigam ela aqui em cima. No perfil dela tem todo o link do trabalho dela. Ela é muito boa no Cartola. O Cartola com certeza vai voltar, então siga a dica delas que ela é fera. Olha, Monique, obrigado, viu? Muito obrigada a você, tá? Um beijo, foi um prazer. Beijo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado, Monique. Gente boa demais, é uma baita profissional. E daqui a pouquinho, ó, às 21 horas, vai ter o Felipe Facincani batendo esse papo aqui com a gente. Felipe Facincani, comentarista dos canais Fox Esportes. Agora são 7h22, dá tempo de você jantar, descansar um pouquinho. E 21 horas temos o Felipe Facincani aqui batendo esse papo com a gente. A live vai ficar salva aqui no IGTV, tá certo? E amanhã ela vai estar disponível no nosso canal no YouTube. Muito obrigado. Até daqui a pouquinho, viu, pessoal? Tamo junto.